Olá, boa noite. Boa noite. Parte das escolas municipais de São Caetano pede aos pais para enviarem material de limpeza. Prefeitura alega que o problema é pontual e nega a falta de abastecimento ou estoque. A PAI de São Caetano diz que Prefeitura cumpriu apenas parte da decisão judicial de fazer repasse devido desde janeiro. Procurada, a Prefeitura não dá resposta sobre a PAI. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos receber em nossos estúdios especialistas para falarem sobre o assunto. Você faz a sua parte? Envie mensagem compartilhando a sua boa ação em prol do meio ambiente. Envie sugestão de pauta e temas para serem tratados aqui no jornal pelo WhatsApp. Anote aí, 942429397. Hoje é segunda-feira, dia 5 de junho, e o Grande ABC Notícias está começando. Abrimos pelo noticiário nacional e toda a expectativa, claro, deste início de semana, expectativa voltada ao início do julgamento do pedido de cassação da chapa Dilma Temer. O TSE inicia nesta terça-feira o julgamento que deve se estender até quinta. Pois é, e aí muita expectativa em Brasília, né? Neste momento político, ninguém aposta mais nada a respeito do desfecho. Inicialmente diziam que Temer teria uma vitória favorável. Depois das delações da JBS, já fizeram um prognóstico diferente, uma projeção também diferente de que Temer não teria mais maioria dos 7 ministros do TSE. E agora a informação que a gente recebe também, e é bom para quem está em casa, na telinha ou na telona, entender, são 3 dias de apreciação. Terça, quarta, e aí a previsão é de o esgotamento desta matéria acontecer na quinta-feira, porque tem a defesa de Temer e Dilma, tem a defesa, ou a melhor, a parte da acusação, e depois sim o voto individual dos 7 ministros do TSE. E aí a notícia que surge de última hora é que inclusive mudou o horário no TSE do segundo dia de julgamento. Então inicialmente a sessão estava marcada para 7 horas da noite de quarta-feira, mas a pedido do relator Herman Benjamin, a sessão foi remarcada para as 9 da manhã e o julgamento, então, que se inicia vai ter início nesta terça-feira, melhor dizendo, 7 horas da noite. Então, terça, 7 da noite, se estende quarta-feira e aí na quarta vai marcar também o início logo cedo, 9 horas da manhã. Muito trabalho em Brasília. Vamos agora ao assunto local. Nesta segunda-feira, a reportagem da TV Grande ABC recebeu a informação de que pais de alunos da Escola Municipal Senador Flacker, de que a diretora teria pedido aos alunos que, se pudessem, trouxessem papel higiênico. Pois é, uma história muito polêmica, e aí assim que a nossa reportagem teve acesso a esta informação, nós fizemos contato com a escola, pedimos pela diretora e a própria diretora confirmou a informação, mas disse que era para reforçar o estoque porque neste sábado vai acontecer a festa junina da escola. A reportagem questionou a prefeitura que, através da assessoria, disse que é algo pontual e que não há problemas de abastecimento na rede. E como nós estamos ao vivo também nas redes sociais, pedimos a você que nos acompanha, você que é de São Caetano, tem parente, tem algum amigo no dia a dia da escola da rede pública, compartilhe conosco. Na sua escola, há algum problema de falta de abastecimento? Algum tipo de material de limpeza? A gente está falando aqui de papel higiênico, como foi o caso da Senador Flacker, mas há algum tipo de falta em relação a suprimentos do dia a dia, da limpeza? Ou se está tudo bem, também manda pra gente. Ó, Leandro, escola tal, Amanda, escola tal, tudo ok, sem problemas, pra gente fazer esse levantamento aqui e sempre atualizar a notícia com o que de mais importante e de mais atual aqui acontece na nossa cidade de São Caetano do Sul, Amanda. E agora, Leandro, vamos falar do Dia Mundial do Meio Ambiente. Recebemos aqui na TV Grande ABC o arquiteto e urbanista Gustavo Santos. Boa noite, Gustavo.
Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. Boa noite, Roberta, Marcela. Boa noite. Boa noite a todos de casa. É um prazer estar aqui e poder contribuir um pouquinho no nosso conhecimento aí, não só na área de arquitetura e urbanismo, mas também na área do meio ambiente, nas nossas atividades. Então vai ser um prazer poder trocar ideias com todos aqui. Isso, lembrando que o Gustavo também é presidente do MoMA e ele vai falar mais sobre isso, é o movimento do meio ambiente. E recebemos aqui mais convidados do dia a dia aqui da região do ABC, com muita alegria recebemos ela que é ambientalista, está no dia a dia dessa questão ambiental e nada mais oportuno do que atualizar as informações neste 5 de junho. Roberta Pereira, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, agradeço o convite, Amanda, Leandro. Vamos bater um papo mais, doutor Gustavo. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada. Recebemos aqui também a primeira secretária do PEN, Marcela Facundo Costa. Boa noite, Marcela. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro, Roberta, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês e principalmente nessa data tão especial, onde comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Doutor Gustavo, há motivos para comemorar a data de hoje? Olha, Amanda, eu acho que sim. Eu penso que nós temos que celebrar as conquistas que nós tivemos nos últimos anos. É óbvio que, num tempo mais remoto, nós tivemos grandes problemas, mas há, nos últimos anos, uma grande conscientização das pessoas no sentido de proteção e preservação do meio ambiente. Então, eu diria que, acho que o nosso papel é mais de comemorar as conquistas do que apontar, efetivamente, somente os defeitos. Acho que esse papel de crítico é muito mais fácil. Né? Hoje, o nosso presidente Michel Temer ratificou o Acordo de Paris, que trata justamente dessa questão climática. Né? A gente sabe que o presidente dos Estados Unidos tem uma visão diferente disso, né? Que protege os interesses do país dele, mas pensando globalmente, a gente tem que pensar com todas as unidades do mundo para que a gente junto consiga fazer a diferença em relação às questões climáticas. Então, hoje comemoramos isso, essa ratificação feita pelo presidente Michel Temer, também da expansão dos convênios, né? Houve uma solenidade hoje com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, no sentido de aumentar ainda mais a participação. Então, eu diria que sim, podemos celebrar, né? Ainda temos muita coisa para fazer. Eu acho que se não fosse isso, não estaríamos aqui debatendo, né? Mas eu diria que sim, podemos celebrar. E do ponto de vista da arquitetura, quais os avanços registrados em prol da sustentabilidade? As pessoas estão procurando construir casas pensando nisso? Hoje em dia existem vários recursos, né, que você pode colocar na sua casa, enfim, como aquecedores solares. Isso vem aumentando? As pessoas vêm se conscientizando de que é importante cuidar do meio ambiente? Olha, Amanda, eu vou dar um testemunho próprio aqui. Quando eu comecei a arquitetura há mais de 15 anos, não vou aqui me estender para não me entregar, mas quando eu comecei em arquitetura, eu digo a você que era um pouco mais difícil, mas ainda assim a gente via muitas empresas empenhadas em ouvir os arquitetos e urbanistas, né, para que dessem soluções para as demandas. Obviamente nós já tínhamos soluções de fora, e aí isso era pedido para as empresas, e as empresas davam um jeito de viabilizar, mas também houve uma movimentação por parte dos fornecedores de se antenarem, né, de cada vez, mais de uma década, nós estamos falando de 15 anos, quase duas, houve uma evolução muito grande. Então, hoje, por exemplo, nós temos tendências que têm sido lançadas fora do país e a gente já tem presente no Brasil. Isso é um ganho muito grande, né? Então, tratando de eficiência energética, a gente tem tanto para o aquecimento solar quanto para a geração de energia, né, que são as placas fotovoltaicas. Essas placas elas são utilizadas em larga escala para geração fora do país, para geração de energia para cidades. São chamadas usinas fotovoltaicas. Para a residência, obviamente, isso traz uma medida mais
familiar, né, para 4, 5 pessoas, mas também já existem pessoas que adquirem uma quantidade maior e que eventualmente passam a fazer crédito dessa utilização excedente com a concessionária de energia elétrica. Isso é uma tendência muito grande. Eu acho que isso, inclusive, falando na questão do tripé, né, a gente sempre tem, quando a gente fala de questões ambientais, a gente fala socioambientais, né, e ela é baseada num tripé, né, que é o econômico, o ambiental e o social. Eu diria que a questão financeira, nesse caso, ela é muito atrativa, o que vai fazer com que não só os proprietários de residências, como também moradores de condomínios, que podem se consorciar, vamos dizer assim, ou se agrupar, e até mesmo os edifícios corporativos e até as indústrias, né? Hoje existem, por exemplo, companhias que conseguem converter uma conta de consumo de cerca de 30 mil reais, a partir de 30 mil reais, fazer um estudo para fazer a locação das placas fotovoltaicas, para que isso seja amortizado em uma década. Perfeito. Exatamente. E nós vamos ainda falar mais sobre isso, Gustavo, e com as nossas participantes aqui, a Marcela, a Roberta. Só antes quero atualizar aqui, mais uma vez agradecer, por isso que eu não tiro o olho aqui das nossas atualizações, a todo o pessoal que nos acompanha, nossa audiência, em especial em toda a cidade de São Caetano do Sul. Mais uma vez, obrigado. A gente chama e a audiência participa. Nós falamos desse problema que nós recebemos hoje, essa demanda na escola Senador Flacker, a respeito do pedido da diretora no reforço do papel higiênico. E agora recebo aqui, há o mesmo problema também, o mesmo pedido na EMEI Alice Pina Bernardes, no bairro Fundação, também pedindo papel higiênico. Então, repito, você que tem pedido ou que na sua escola está tudo bem, só manda aí pra gente na rede social, só coloca o nome da escola e como é que tá a situação. A gente tá focando em São Caetano, mas as demais cidades a gente chama a nossa audiência também. Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E ainda em São Caetano, muitos internautas aqui cobrando a respeito do posicionamento da Prefeitura de São Caetano sobre o pagamento da APAI. Então a gente teve aqui a presença na semana passada do Gilberto Costa, do Jorge Salgado, e o Jorge Salgado, que preside a APAI, falou aqui que teve aquela vitória na justiça no intuito de a Prefeitura de São Caetano, dentro de 48 horas, ter que cumprir a decisão judicial de fazer o pagamento de quase R$500 milhão referente ao repasse de verba federal à entidade. Repasse esse que não fora feito desde o mês de janeiro. E antes de entrar no ar, nós tivemos o cuidado de ligar para o Jorge Salgado, perguntar, e ele disse o seguinte: Leandro, Amanda, pode repassar os nossos telespectadores da TV Grande ABC, e só não veio aqui no estúdio também para falar, porque o filho dele está passando por um procedimento cirúrgico, aliás, o meu xará Leandro, e a gente deseja o pronto restabelecimento. Mas ele disse o seguinte: a Prefeitura cumpriu em partes só a decisão judicial, fez o pagamento de R$280 mil, mas ainda falta outra parte de cerca de R$120 mil. Nós imediatamente comunicamos à Prefeitura de São Caetano por meio da assessoria de imprensa e a Prefeitura nos deu a seguinte resposta. Vou até abrir aqui o e-mail que a Prefeitura de São Caetano passou a nossa reportagem agora há pouco, com uma resposta muito sucinta, muito curta a respeito desse assunto, dizendo que a Prefeitura não descumpriu nenhum tipo de pagamento, que toda a decisão judicial foi cumprida e que o valor que está em aberto refere-se ainda ao mês de maio e que vai ser apurado agora no mês de junho, e no mês corrente, no mês que nós estamos, a Prefeitura vai fazer o pagamento. Então a gente aguarda, até repercutimos essa decisão com o Salgado, e ele disse que decisão judicial não tem que ser contestada, tem que ser cumprida. Então a Prefeitura deveria fazer o pagamento para depois sim fazer qualquer tipo de questionamento, só para atualizar aqui os nossos internautas de São Caetano do Sul e os nossos telespectadores. Ambientalista Roberta Pereira, mesma pergunta feita ao Gustavo. Há motivos para comemorar e quais são eles neste 5 de junho? Eu concordo com o Gustavo. A gente teve um avanço muito grande nos últimos 15 anos da conscientização ambiental. Mas aqui no ABC há muito a fazer ainda, né? As políticas públicas aqui não são voltadas para o meio ambiente. O meio ambiente aqui é sempre deixado em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Então e o que é feito não é divulgado.
Então, é até ruim eu falar, olha, não está sendo feito nada, porque o que é feito no ABC, em geral, eu falo muito de São Caetano, porque eu sou daqui, nasci aqui, conheço aqui, o que é feito não é divulgado. Então, a gente comemora sim, porque tem o dia, o Ministério do Meio Ambiente fez uma excelente iniciativa de fortalecer os tratados, mas em São Caetano, no ABC em si, não foi feito nada. Aqui em São Caetano a gente não teve uma comemoração, não teve um chamado, não teve nada. Então, eu comemoro em parte, sim, as pessoas estão se conscientizando, mas o poder público não dá uma atenção devida ao meio ambiente. Marcela Costa, sua opinião sobre... Eu acho que hoje é um dia de reflexão, como o Gustavo falou, é louvável a atitude do nosso presidente Temer, que ele ratifica o acordo do Brasil a Paris, né, que seria o compromisso climático que estabelece normas para a redução de gases de efeito estufa. Mas lamento a atitude do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o segundo maior poluidor do mundo, que retirou o país desse acordo. Aqui no ABC, eu também acredito que nós avançamos um pouco, mas eu acho que é pouco ainda. E o que eu vejo, por exemplo, hoje eu não vi nenhuma ação neste sentido para homenagear a data e principalmente em São Caetano do Sul. Então, eu acho que é um momento de reflexão. Marcela, é importante nessa questão do poder público, porque recentemente nós recebemos aqui nos estúdios 2 vereadores de São Caetano, a Sueli Nogueira e o doutor Marcos Fontes. Sim. Ambos fazem parte do Conselho de Meio Ambiente de São Caetano. E na oportunidade nós questionamos os vereadores se o Conselho de Meio Ambiente, ele teria na prática as mesmas funções e deliberações da Secretaria de Meio Ambiente, que foi extinta, e é bem verdade, não foi extinta na atual gestão, foi extinta na gestão passada do ex-prefeito Paulo Pinheiro, mas o atual prefeito poderia recriá-la no intuito de encaminhar as ações, inclusive repasses do governo federal, verbas carimbadas, etc. E na ocasião, os 2 vereadores disseram que a cidade não teria nenhum prejuízo em não ter a secretaria, porque o Conselho de Meio Ambiente poderia ter essa função. Inclusive, fizemos o questionamento em relação a licenças ambientais, aí os vereadores ficaram na dúvida, não responderam. Na prática, o que a cidade perde em ter o conselho, mas não ter a Secretaria de Meio Ambiente? Bom, do meu ponto de vista, eu acredito que os conselhos, de uma forma geral, eles são importantes para o município para fiscalizar, controlar e deliberar. Isso em harmonia com as suas respectivas secretarias. O conselho, ele não emite licença, por exemplo. Então, ele também não busca recursos junto ao Estado, junto ao governo federal. E São Caetano está perdendo recursos que poderiam ser destinados ao meio ambiente. Eu acredito, por exemplo, o vereador eleito pelo PEN, ele fez um pronunciamento na imprensa falando que o Conselho do Meio Ambiente é mais importante do que uma secretaria, porque é composto por um colegiado e que pensa melhor do que uma só pessoa. Eu discordo, porque a secretaria, vereador, não é feito só por uma pessoa, é sim pelo secretário e os seus subordinados. Então, eu acredito sim que seria muito benéfico para o meio ambiente tratar a secretaria juntamente com o conselho, porque a secretaria sim elabora projetos, busca recursos junto aos órgãos competentes. O conselho isoladamente não. Aliás, falando em Conselho Municipal do Meio Ambiente, eu, por exemplo, na data de hoje, eu gostaria de saber quantas reuniões o conselho fez até hoje. Quais foram as suas deliberações? Onde estão as atas das reuniões? Quais foram os projetos? O que eles exerceram na data de hoje? Então, fica aqui a minha pergunta. Aliás, sobre o departamento que nós temos, que é subordinado à CESURB, eu não sei nem o nome do diretor do departamento. Você sabe, Roberta? Não sei. Quais foram as ações na data de hoje para homenagear o meio ambiente? Nenhuma. Então, eu acho que o conselho é importante, sim, quando tem a sua respectiva secretaria.
Gustavo, é possível falar em meio ambiente e desenvolvimento econômico ou são temas conflitantes como muitos defendem? Por que é tão difícil investir em práticas como reciclagem, por exemplo? Posso só fazer um adendo aí às minhas colegas, que eu gostei do tema. Eu não conheço a atual situação da questão do conselho, da composição. Mas, a grosso modo, o que se entende de um conselho é que ele deve ser formado por representantes da sociedade, inclusive do executivo. Agora, a secretaria tem o papel de executivo. Então, assim como numa companhia, o conselho é formado por pessoas de fora. Ou seja, é um erro falar que o conselho substitui ou suprime o papel da secretaria. Ele não tem ação executiva. O conselho delibera as decisões, tem o poder de colegiado, mas quem executa é a secretaria. Então, eu não sei como é que foi juridicamente, aí também não conheço o contexto local, para que se resolvesse isso. Se isso foi, provavelmente, embarcado numa outra pasta. Ainda assim, ter uma secretaria de meio ambiente é tão importante quanto as outras pastas, né? Então, eu não sei se caberia uma revisão da decisão da extinção dessa secretaria. Provavelmente ela foi extinta por questões, num momento, podem ser financeiras. Mais uma vez, não conheço o contexto. Ela foi resolvida de uma maneira administrativa, mas como a gente está aqui para falar de meio ambiente, acho que seria inconsistente, incoerente que não falássemos da importância de ter uma secretaria. Então, acho que o executivo poderia pensar numa secretaria enxuta, mas mesmo que você tenha ali 2 ou 3 figuras que representem a secretaria e atuem junto às outras secretarias, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Saúde, porque nós temos questões do meio ambiente que são relacionadas à saúde. E aí, só para pegar esse enfoque, o MoMA, ele tem alguma ação voltada também a motivar e a fomentar essas políticas públicas? Exatamente, Leandro. O nosso papel, e nós estamos ainda engatinhando, mas a gente já fez pequenas ações, mas eu acho que foram importantes, né? No sentido de quando, na ocasião, em 2012, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, muitas prefeituras não tinham ainda a ideia de como era fazer um plano desses, e a gente procurou dar algum tipo de suporte, até porque nós entramos nesse circuito com o prazo já estava para se expirar. Então, isso foi um dos motes da criação desse movimento. Em relação, por exemplo, à questão do saneamento, nós também temos no papel da FUNASA, que é a Fundação Nacional da Saúde, uma rubrica que é destinada à questão do saneamento. Então, tem tudo a ver com o meio ambiente também, né? Não é só a questão da saúde pública, que é o que a FUNASA se propõe a fazer. Então, em relação a uma secretaria, um conselho, eu acho que teria essa distinção. Uma secretaria teria um poder de ir atrás de captação de recursos, promover, e o conselho abastecer com informações externas ao dia a dia do executivo. Essa é a minha opinião. Agora, falando da pauta econômica, eu acredito muito nisso, né? Eu vinha falar da questão do tripé socioambiental ou para as políticas. Tem que ser uma questão financeira, senão a iniciativa privada demora a acompanhar. Tem uma questão social, que deve haver um envolvimento dos agentes e dos atores que vão promover isso, né? Porque não adianta também a iniciativa privada ter vontade de fazer alguma coisa, ter recursos para destinar, ter responsabilidade, como é o caso da logística reversa, onde as indústrias elas devem ter o papel de atuar no recolhimento desse material. E aí sim a questão ambiental, né, no tripé socioambiental. Então eu acredito muito, apoio muito a questão dos catadores de materiais recicláveis, né? Este é o termo, inclusive, que eles se colocam, mas eu diria que eles são agentes do meio ambiente. É o que eu falo. Né? Eu acho que se eles se intitulam dessa maneira, mas eles são catadores, são agentes do meio ambiente e são agentes importantíssimos para a nossa economia também. Só um adendo, eles são os verdadeiros agentes de meio ambiente.
Concordo, Roberto. Ninguém substitui o catador de reciclado, porque aquilo que ele está recolhendo das ruas é para sustento dele e ajuda muito o meio ambiente. Então, eu sempre bato nessa tecla. O verdadeiro agente ambiental hoje no Brasil são os catadores. Principalmente nos grandes centros, né? Nos grandes centros. E Roberta, na mesma linha, desenvolvimento econômico versus meio ambiente, até porque em São Caetano tem a polêmica da verticalização, né? Sim. E qual a sua opinião sobre isso? Aqui em São Caetano, na questão da verticalização, o doutor sabe melhor que eu, a gente não acompanhou, né? O desenvolvimento cresceu muito e o ambiente ficou para trás. Então nós temos aqui um aquecimento muito grande de temperatura no verão. Aqui em São Caetano parece as temperaturas ambientes são muito maiores do que estão registradas por conta disso. Então a gente tem que dar uma melhorada, né? Para que isso seja melhor. O doutor pode até responder melhor quanto o que acontece, né, na verticalização, nesse bolsão de... Eu não sei se nós temos tempo, mas a gente pode desenvolver isso. De fato, isso é um problema crônico. Né, nas grandes cidades. Hoje eu estive no Parque Trianon, teve um movimento lá da SOS Mata Atlântica. Sim. E lá é um oásis no meio do coração de São Paulo, né? Tá entre a Paulista, por cima da 9 de Julho, ali praticamente, é um pouquinho do lado, mas enfim, está perto do Espigão, está perto da principal avenida e do principal eixo econômico de São Paulo. É pouco ainda, né? Lógico que preservar aquilo num ambiente de empreendimentos imobiliários é algo extremamente difícil. Mas a gente também conseguiu, nos últimos anos, uma conquista de sedimentar essas áreas para que elas não sofressem especulação. Já sofremos muita especulação, acho que agora o caminho inverso é áreas abandonadas que possam virar parques, áreas públicas que possam conviver com as outras atividades, né? A gente também tem áreas de convívio que não sejam só de parque, mas isso é extremamente importante. E uma tendência também que não é nova aqui no Brasil, mas que está ganhando um impulso muito grande, são os muros verdes. Sim. Eles amenizam tanto a questão climática do interior da edificação, como exterior também, e ajudam até minimamente, mas ajudam também na questão climática. Aqui em São Caetano, nós temos o Espaço Verde Chico Mendes. Eu fui lá ontem, até fotografei a nascente que nós temos aqui, para fazer uma homenagem, né, na minha página no Face. Eu fui lá fotografar. E você sente a diferença daquele espaço verde com o restante da cidade. Você entrar, mesmo a pessoa que seja mais leiga numa questão ambiental, vai saber que você tem uma sensação melhor lá. Então, a gente briga por uma secretaria aqui em São Caetano, a gente briga por um replantio, a gente briga por mais espaços verdes, a gente briga para colocar um IPTU verde, porque... Os ecopontos, Roberto? Nós não temos ecopontos aqui. Em São Caetano não temos ecopontos. Não temos. O que é feito é a coleta seletiva pela prefeitura, com os caminhões que hoje são adequados. Eu sempre falava, esses caminhões não são adequados. Fazer coleta seletiva com caminhão compactador não é adequado. E mudaram, não porque eu falei, mas mudaram para os caminhões gaiolas, né? E eles têm um centro de triagem na Avenida do Estado, onde me parece, eu nunca entrei lá, que são feitos a triagem do material e a destinação. Aí, rapidamente, Roberta, nós vamos chamar aqui o vídeo já do secretário de Gestão Ambiental de São Bernardo. Só antes, pergunta aqui da internauta Carla. Obrigado pela participação, Carla. Se tem alguma novidade em relação ao parque na fundação? Esse tema vira e mexe, entra em pauta. Tem alguma novidade? Que eu saiba, não. O problema lá é uma questão de licença. Há anos, né? Então, eles ficam nesse impasse, né? Uns dizem que o solo está contaminado, outros dizem que não. Então, esse impasse aí já dura, eu acho que mais de uma década. Né? Muito tempo, porque tem metais pesados lá para fazer uma limpeza dos metais, e também tem a questão da CETESB que não libera. E tem a questão que metade é de São Paulo, não é isso? Um pouco é de São Paulo, a área, um pouco é de São Caetano, então nenhuma prefeitura com a outra entra em acordo e tá lá. O que eu conheço, no que eu saiba, já alegaram que trata-se de área particular
Então, realmente, a gente vive esse impasse já há muitos anos. Então, eu tenho uma pergunta aqui, uma colocação de um internauta, do Martim Clementino da Silva, que ele diz: concordo, mas muitos desses catadores abrem os sacos, tiram o que é lucrativo e deixam o resto jogados na calçada. Há algum órgão fiscalizador ou alguma organização que cuide disso, Roberta? Não. Aqui não. Tanto que a Sueli Nogueira veio aqui e ela fez uma nomenclatura lá na prefeitura pedindo para ter uma fiscalização em cima desses catadores para proibir a entrada deles na cidade, porque a maioria são de fora de São Caetano. Eu sou contra, né? Como eu falo que o catador é o agente, realmente precisa ter essa educação de não ficar largando o que eles não querem abertos na cidade. Algum tipo de fiscalização? Eu acho que não, efetiva não, acho que os agentes fiscais das prefeituras acabam acumulando funções e entre as funções podem fazer essa verificação, mas não há uma fiscalização efetiva, até porque eu acho que isso seria algo um pouco constrangedor. Eu acho que isso é minoria, eu concordo que existem, porque infelizmente já ouvi relatos, nunca presenciei, mas já ouvi relatos nesse sentido, então devo concordar que é um fato, mesmo que seja isolado, mas é um fato triste, né? Agora, se houvesse uma separação maior em sacos identificados, como acontece em outros lugares, inclusive em outros países, eu acho que também seria minimizado, porque aí se há um interesse naquele saco de material reciclado, ele vai levar o saco de lixo inteiro e não revirar uma dezena de sacos que estão aleatoriamente dispostos. Se houver uma identificação, e aí sim existe, em outros países, existe até uma multa para quem não cumpre a legislação em relação à separação do que é orgânico, do que é resíduo sólido reciclável e de destinação para aterro sanitário. E nossa audiência sempre muito atenta ao Marcos Savoy, apresentador do Sem Limites. Obrigado, Savoy, dizendo que no dia 21 vai ocorrer um evento sobre o meio ambiente em São Bernardo, com a participação do grupo da professora Marta Marcondes, aqui da USCS, a Universidade Municipal de São Caetano. E a TV Grande ABC esteve hoje à tarde com o secretário de Gestão Ambiental, Mário de Abreu, aliás, que só não pôde estar aqui por conta de atividade, né, Marta? Porque ele tem um evento nesse mesmo momento, mas deixou um vídeo gravado pra gente aí. Vamos acompanhar. Olá, Leandro Amaral, Amanda, telespectadores do TV Grande ABC. Eu sou o Dr. Mário de Abreu, secretário de Gestão Ambiental de São Bernardo do Campo, e vim hoje aqui convidar vocês, hoje, Dia Internacional do Meio Ambiente, convidar vocês a participarem das nossas atividades que teremos. Iniciamos ontem, dia 4 de junho, e iremos até o dia 24 de junho com atividades de preservação do meio ambiente, plantio de espécies da Mata Atlântica, teremos a carreta da Sabesp amanhã, aproveito e já convido vocês a participarem a partir das 8h30 lá no ginásio, né? Então vamos ter diversas atividades que vão ensinar a gente a preservar o meio ambiente. A gente sabe que a educação ambiental, né, não é só o ato de fiscalização e punição, é o ato de você estar conscientizando as pessoas, trabalhando essa educação ambiental. Então vem curtir com a gente, vem aproveitar esse mês do meio ambiente, vai ser muito bacana. O que a gente planta hoje servirá para as nossas futuras gerações. Aguardo você. Quiser saber um pouquinho mais da nossa programação, acesse o site sãobernardo.sp.gov.br/gestão ambiental. Muito obrigado e aguardo vocês. Legal. E as demais prefeituras que tiverem também ações, entidades, ONGs, enfim, neste mês de junho, a nossa contribuição aqui enquanto TV Grande ABC é justamente essa, é abrir espaço para fazer essas divulgações. Só antes da Amanda dar sequência também, estou pedindo aqui para a produção soltar aquela imagem, porque isso, essa imagem mesmo, pode congelar aí, viu, produção? E isso fez a Roberta é ambientalista e por isso está aqui hoje, o Dr. Gustavo também da área, e a Marcela não só está de verde, porque está de acordo com o dia a dia do meio ambiente, mas também por conta do PEN, o Partido Ecológico Nacional de São Caetano. E aqui nós vamos fazer uma discussão partidária, nós vamos fazer discussão de bandeira e discussão temática. E o PEN de São Caetano, desde os últimos dias, tem feito um desafio nas redes sociais, propondo tarefas, propondo ações aí a cada dia. Então você pode acompanhar aí, ó, dia 30, 31, 1, 2, 3, 4 e 5, que é o dia de hoje, cada dia com uma tarefa. E aí, Marcela, como é que originou essa tarefa? Como é que originou esse calendário? Como é que surgiu essa iniciativa?
Bom, apenas para iniciar a minha fala, eu sou primeira secretária do PEN, eu coordeno as ações do PEN. Então, por sugestão da própria Roberta Pereira, ela sugeriu este calendário com 7 ações simples, uma por dia durante 7 dias, né? Então pode voltar a produção à imagem? Isso. No primeiro dia? Então nós criamos no primeiro desafio, que seria fechar a torneira ao escovar os dentes. Na quarta-feira, dia 31 de maio, reduzir o tempo de banho no chuveiro. No dia 1º, a destinação correta do lixo eletrônico. Inclusive, esse foi um dos dias desta semana que nós recebemos mais feedback, ou seja, as pessoas queriam saber onde depositar o lixo eletrônico. E neste mesmo dia eu entrei em contato com o CESURB, que me repassou para o Departamento de Meio Ambiente e que não soube me responder se tinha ponto em São Caetano para a coleta do lixo eletrônico. Bom, e eles me direcionaram ao DAI. Eu liguei no DAI e a Karen, inclusive, que é a responsável por coleta seletiva, ela me instruiu a colocar o lixo eletrônico que eu sei que possui substâncias tóxicas e que a prefeitura recolheria. Eu achei isso lamentável. Então, para que serve o Departamento de Meio Ambiente se ele passa a responsabilidade dele para o DAI, que é uma autarquia da prefeitura, que fala que não tem um ponto específico para esse lixo eletrônico, para eu colocar o lixo eletrônico em sacos amarelos que a prefeitura recolheu. Lamentável isso, né, Leandro? Então, esse dia 1º de junho, foi um dia realmente que as pessoas comentaram bastante, né? Inclusive, também eu descobri que aqui não temos a coleta e reciclagem de resíduos da construção civil. Por exemplo, na cidade de Santo André nós temos. Então, eu também, pesquisando, eu descobri, inclusive, algumas empresas que retiram esse lixo eletrônico na sua residência gratuitamente. Eu posso até depois passar também através do Facebook. E na sexta-feira nós desafiamos as pessoas para fazer trecho curto a pé ou de bicicleta e para dar ou pegar uma carona. No sábado, no dia 3 de junho, nós pedimos para que as pessoas doassem ou trocassem peças de roupas. No domingo, almoço com a família, nós sugerimos receitas para aproveitar talos, cascas, folhas e sementes nas receitas. Inclusive, nessas pesquisas, eu descobri várias receitas assim saborosas e nutritivas, que muitas vezes a gente acaba jogando fora, que são biscoitos e doces de casca de laranja, bolo de casca de banana, macarrão com ramas de cenoura e talos de agrião, mandioca com talos de beterraba, pizza com talos de brócolis, enfim, uma infinidade de receitas que nós podemos aproveitar os talos, sementes, tudo isso que a gente sempre acaba jogando fora. E para hoje, segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, foi o 7º desafio sustentável da semana, plante uma muda, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. E se não for possível, nós sugerimos criar uma horta em casa, em um canto ensolarado, para cultivar algumas plantas que possam servir de tempero nas suas receitas. Então, foi uma campanha fantástica, todos aderiram com o aval do PEN estadual, do PEN nacional. Agradeço o apoio de todos os membros do PEN, né? Uhum. E agradeço a Roberta, esse ser iluminado, que realmente aí apoia todas as nossas ações sustentáveis do partido. Roberta, essas ações sustentáveis, elas nascem da onde? É do convívio familiar? É da escola? É um conjunto disso? Porque isso não é da cultura, né? Está sendo inserido na cultura. Hoje fala-se muito sobre isso, né? Mas ainda não é muito praticado. Da onde é que tem que vir o maior estímulo? Da família, de casa, né? Eu acho que a escola, ela educa, mas a responsabilidade da educação, principalmente das crianças, são dos pais, né? E nós somos os espelhos dos filhos, né? Então, nossos filhos se espelham muito na gente, né?
Então, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa pelo meio ambiente, tem que incentivar as pessoas a fazerem isso para a gente conseguir ter uma progressão ambiental. Eu acho que tem que ser feito. Então, é um conjunto. Aqui em São Caetano, apesar de estar na Constituição, no artigo 225, né, que o poder público precisa colocar a educação ambiental nas escolas, em todos os níveis, a maioria do país não coloca. Então, a gente não tem uma educação ambiental na escola. Então, eu pelo menos tento incentivar minha filha a fazer as coisas corretas, a tomar o banho rapidinho, a fechar a torneira para escovar os dentes, coisas práticas que você apagar as luzes quando sai. Então, eu acho que os pais hoje têm a principal responsabilidade de estar passando as melhorias. Eu só gostaria de complementar aqui a fala da Roberta, que essa ação que nós propomos durante essa semana são ações simples que nós podemos adotar no dia a dia. E o objetivo foi exatamente mostrar que não é tão difícil assim ser sustentável, né? E eu acredito também que a gente aprende em casa. Eu acho que o exemplo é sempre o melhor ensinamento, mas a educação ambiental, ela é um tema tão importante que ela foi contemplada com um capítulo da Constituição. E aqui em São Caetano, por exemplo, essa lei não é cumprida. As crianças, elas não têm aulas de educação ambiental na escola. E está previsto na Constituição, educação ambiental em todos os níveis de ensino. Então, aí, mais um item que São Caetano deixa a desejar. E aqui participando, aqui pelas redes sociais, os nossos internautas, mais uma vez, obrigado pela participação. Silvinha Parado, Silmar Reis, a Eulália Maria Porto, Alessandro, a Marileone, Martim Clementino da Silva, o Wagner Agostini aqui pontuando também, falando o seguinte: hoje na página da PM foi feita uma homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, mas deixa São Caetano fora uma pauta que é tão importante em nossa cidade. Falamos aqui a respeito da secretaria, Wagner, legal, obrigado pela participação. O Almir Vasconcelos também elogiando a temática do programa e lembrando a importância do meio ambiente. Obrigado. Conhece a Rafaela Laís Pereira Reis? Conheço, é a pessoa mais linda do mundo. Pois é, coincidentemente ela disse o mesmo de você. Boa noite, Leandro. Amanda, manda um beijo para minha mãe, a Roberta Pereira, e para Marcela Costa. Beijo dado aqui ao vivo. O Anderson Reis, a Kelly Garcia, a Daiane da Cunha Ribeiro, Murilo Bazeio, a Aline Poliano, Marcos Costa, o presidente da Câmara, Turmielo. Muita gente aqui acompanhando, nós vamos atualizando aqui, Amanda. Flávia Vidosky, o Meia do Açougue e Gustavo. Tem crescido a busca por moradias sustentáveis e ecologicamente correto? Mesmo porque nós sabemos que para implementar isso nas residências tem um custo e a obra acaba saindo um pouco mais caro. Como, por exemplo, um sistema de captação de água de chuva ou uma estação doméstica de tratamento de esgoto, né? Tudo isso hoje em dia está mais acessível ou não, a obra acaba saindo mais caro, a procura está aumentando, as pessoas estão mais conscientes. Olha, Amanda e Leandro, eu penso que sim. Eu visualizo isso, como eu disse, no começo, alguns anos atrás, o custo era impeditivo para isso, mas os fornecedores foram buscar outras tecnologias e também tiveram ganho em escala, né? Então, obviamente, isso reduz. Agora, o interesse dos moradores em procurar por soluções que tenham características e viés sustentável é muito grande, sim, né? Seja pela vocação que já tinha, seja até por uma questão de tentar deixar um mundo melhor para os seus filhos, né? E esse é um grande motivador que a gente tem encontrado, né? Se há algum tempo atrás não se preocupava com isso, hoje a questão do futuro do planeta é o mais importante, né? E aí, quando a gente fala da nossa família, acho que esse é o principal apelo que se pode fazer para um pai, né? Agora, falando um pouco sobre obras públicas, foi testado o asfalto feito de
pneu de carro de borracha, enfim, né? É uma parte da composição. É isso, né? Uma parte da composição. E por que ele ainda não é aplicado totalmente? Ainda usa-se a fórmula antiga, a Roberta pode me dizer melhor, que é do piche, de petróleo, enfim. E por que não adotar logo, já que é um asfalto de boa qualidade? Obviamente isso tem uma questão da cadeia de produção, né? A de se mudar essa matriz da cadeia de produção, acho que em longo prazo, até por uma questão de encarecimento da matéria-prima e, por outro lado, do barateamento da utilização do pneu, isso deve ter uma escala muito maior. Acho que um outro fator também é que os produtores querem que isso se estenda por algum tempo, que essa utilização se mostre eficaz ao longo de algumas décadas, né? Acho que também seria o mais sensato. Eu já acompanhei estudos e sei que tem uma aplicação muito segura para a utilização dos detritos de pneu, né, moído, como ligante, né? Como ligante não, mas como um aditivo dessa massa que faz o recapeamento, né? Mas, como eu disse, algumas companhias preferem que isso seja testado, algumas fazem isso e deixam, ao invés de acelerarem o processo, existem estudos que podem acelerar o processo de intempéries, mas nada como o dia a dia, porque o clima muda de uma maneira não controlada. Então, eu sou favorável, sim. E sobre o tijolo de solo cimento, ele também está sendo aplicado na construção civil? Mesmo porque nós sabemos que o Brasil é o país que mais tem desperdício na construção civil, né? É onde mais sobra, onde mais se desperdiça, perante a países como os Estados Unidos, que tudo vem pré-fabricado, você encaixa, não tem sujeira, não tem desperdício. E o uso do tijolo de solo cimento? Como é verdade, a construção civil em outros países é bem modularizada, né? Aqui no Brasil tem uma crescente dessa utilização, ao mesmo tempo que tem preconceito, né? Por exemplo, a pessoa aceita ter sistemas construtivos modulares no seu escritório, mas não aceitam na sua residência. Mas esse tijolo é bom? Não, isso eu digo em relação ao drywall. Isso. Eu sou favorável à utilização do drywall, já vi uma série de casas que tem eficiência climática e acústica, que acho que é o grande objetivo. E você, obviamente, faz reforços estruturais. Então, o acabamento com gesso fica perfeito, sem problema nenhum. Em relação ao bloco modular, o bloco ecológico, né? De solo cimento, eu também sou favorável, já conheço essa técnica há bastante tempo. E ela remete um pouco aí, lógico que são técnicas diferentes, mas ao passado da construção no Brasil, né, onde se fazia com a mão, com barro, né? É óbvio que hoje a tecnologia tem outros agregados, outros aditivos para que isso dure, né? Tiraram sangue de animal também, que eu sou favorável, para que desse a liga. Hoje a gente tem aditivos da indústria cimentícia para que tenha essa solução. Eventualmente, ele pode dar alguma restrição a mudanças de projetos, né? Para uma casa muito grande, você não tem tanta utilização disso, porque ela limita os vãos, né? Porque você tem que ter uma estrutura, uma parede perto da outra, porque é a parede que suporta a edificação, né? Mas para habitações menores, além de ser uma estrutura absolutamente eficaz em termos estruturais e térmicos, tem um charme, né? Eu acho que o tijolo ali, o bloco, tem aquele charme. Então, poderia ser melhor utilizado. A gente tem que usar mais. Estamos longe ainda de um mundo ideal, sustentável? Ainda tem muito que se caminhar? Penso que sim. Penso que sim, mas é aquilo que eu falei no começo. A gente tem que sempre comemorar a conquista, porque não é fácil, e sempre projetar novas ações. Eu acho que isso não tem uma solução simples, né? Dificilmente vai se escrever uma cartilha de tudo que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feito, e vai ser aplicado da maneira correta. A gente conquista, aprende, e aí dá um passo um pouco maior no sentido de caminhar para construções mais sustentáveis, para cidades mais sustentáveis, né? A cidade é feita de uma série de equipamentos urbanos, habitação e trabalho, né? Então, se a gente não tem uma visão sustentável da cidade, uma cidade mais inteligente, a gente não consegue fazer essa transformação
da questão dos recursos naturais. A gente sempre vai ficar dependente. Né? Legal, Gustavo. Para a gente atualizar aqui mais participação, legal, pessoal. Obrigado pela gentileza, viu? Bom, vamos lá. Niquiba Menezes, um abraço da família Niquiba, programa Nota 10. Camila Torres Fernandes, também boa noite a todos. Estou ligadinha na TV Grande ABC, obrigado. Guimarães Pais Leme, parabenizando Marcela e a Roberta, legal. A Rosana Baiaroli, obrigado, viu? Nossa audiência sempre dando respostas, ela é lá de Santo André. E fala o seguinte: celebramos o Dia do Meio Ambiente com a impressão de As Gotinhas em o Ciclo d'Água, o primeiro livreto poesia da série de conscientização destinadas a crianças recém-nascidas até 11 anos de idade. Segundo a pedagoga Vânia Nogueira, contempla os 3 pilares para o incentivo à leitura: ler por prazer, ler para aprender, ler e para se divertir. Autoria: Denise de Oliveira Macelco e Rosana Banharoli. Realização: Sancota Eventos, Educação e Cultura. Legal, parabéns pela iniciativa. A Célia Tofanello também interagindo conosco. Educação ambiental tem que ser uma prática na escola. Acho até que nem necessitaria ter uma matéria específica se todos nós educadores pudéssemos ser e darmos exemplo nas escolas. E muita gente aqui também, vou aproveitar a oportunidade, Marcela, nós tivemos aqui na semana passada a participação do Adalto Regiani, secretário-geral do PEN, e ficou no ar uma pergunta a respeito de se o PEN tivesse a participação na Secretaria de Meio Ambiente, se fosse recriada a Secretaria de Meio Ambiente em São Caetano e o PEN fosse convidado a comandar essa secretaria, se o PEN mudaria de postura em São Caetano. E logo no dia seguinte o PEN ratificou um posicionamento. Até então o PEN era independente em São Caetano e logo na sequência anunciou oposição em São Caetano do Sul. A criação da secretaria muda o posicionamento ou pode mudar o posicionamento do PEN político na cidade? Leandro, as pessoas elas estão confundindo uma sugestão para a recriação da Secretaria de Meio Ambiente em querer ser secretário. Né? Então, se fosse por isso, por que não falam dos vereadores Sueli Nogueira e Ubiratã Figueiredo, que eles também solicitaram a recriação da Secretaria do Meio Ambiente? Não, mas só falam do PEN porque o PEN é presidido pelo Gilberto Costa. Né? Então eu acho que essa reunião no dia seguinte, a vinda do Adalto aqui no programa, eu acho que confirma, eu acho que já está aí a resposta. Nós somos oposição ao governo Auríquio. Perfeito. Você quer comentar também, Roberta? Não. Está satisfeita com a resposta? Estou satisfeita. Bom, e é importante essa história de meio ambiente para responder aqui os internautas que estão participando conosco. Opa, tem gente aqui até mandando um abraço aqui, sobrinho Eduardo Pacheco, Alice fazendo aniversário hoje. Legal, Alice, parabéns, um beijo para você. Leandro Petrin, na nossa audiência, um abraço, Leandro. Isso, a Valéria Ambrósio também, beijo para minha prima e amiga Roberta, Lilian Santos, parabéns às convidadas, a Aline Poliana, enfim, muita gente repercutindo, Amanda. É isso aí. Antes de chamar o vídeo do Luciano Luiz para a gente falar sobre esporte, eu queria saber de vocês três, quais as medidas que a gente pode tomar dentro da nossa casa para contribuir com um futuro mais sustentável. Eu acredito que a gente sempre tem que começar com as pequenas atitudes e depois pensar macro, né? Então, acho que fechar a torneira enquanto escova os dentes, reduzir o tempo de banho, aproveitar de forma consciente, o consumo consciente, aliás. Então, eu acho que a palavra ter consumo consciente em tudo que você vai fazer, seja para comprar uma roupa, seja para comprar um alimento, seja para utilizar a energia elétrica. E aí sim, eu acredito que uma união das pessoas com o poder público e as empresas, a gente pode sim ter um resultado bastante significativo e positivo para o meio ambiente. Gustavo. Eu concordo com a Marcela. E vou puxar um gancho também do que a Roberta falou que nós somos os espelhos, né, das nossas crianças, né? A Marcela foi muito feliz em falar nessa questão de que o exemplo vem de dentro de casa, nas pequenas ações, né? Eu tenho como hábito isso, eu tenho hábitos até um pouco mais extravagantes, não diria, mas porque como sou vegetariano, passo a ter também outros hábitos aí, né, que são um pouco estranhos às vezes, mas essa questão de economia de água, de eletricidade, a separação dos resíduos, a questão da consciência do consumo, eu acho que a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Não estou aqui dizendo que a gente deve parar de consumir, pelo contrário, né, a gente sabe que é o que move
move a economia é o consumo. Mas se a gente tiver um consumo consciente, é muito melhor para todo mundo, né? Porque aí a gente consegue fazer girar a economia, mas de uma maneira engajada, com aqueles atores que têm a mesma preocupação que a nossa, né? Então eu não mudo os meus hábitos quando eu estou fora de casa, quando eu estou num hotel, quando eu estou viajando, eu procuro ter os mesmos hábitos. Não é porque a conta de água está paga que a gente deve pensar diferente. Certo. E Roberta, só antes de você esclarecer aqui, ó, colocar a participação da Kelly Garcia falando que você respondeu e esclareceu muito bem a posição do PEN, viu, Marcela? Um abraço. Anderson Reis também, todo mundo à vontade, Roberta. Não, eu queria dizer que uma coisa que também é muito importante é quanto ao combustível, né? Usarmos etanol no nosso carro ajuda muito. O etanol é um combustível mais... E o biodiesel para caminhões? O biodiesel para caminhões, né? Mas o biodiesel no macro aí das pessoas, usar o etanol, que é um combustível menos poluente, né? A gente consegue também. E fazer as coisas, reciclar tudo. A gente consegue reciclar tudo em casa. Só não conseguimos reciclar comida, por enquanto. Nós não temos posto de compostagem. Quem sabe um dia teremos, mas hoje a gente... Mas dá para fazer composteira em casa. Mas aí fica mais difícil. É o que eu sempre falo, não adianta a gente querer fazer tudo e não conseguir fazer nada. E não dá para fazer isso, abraçar o mundo. Então, assim, eu sempre falo, até numa reunião do PEN, eu conversei com ele, falei, vamos fazer compostagem. Falei, não, compostagem, gente, é uma coisa muito complicada fazer compostagem. Não é complicado? Então, vamos começar no pequeno. Vamos separar o papelão, o plástico, o papel, as latinhas e economizar na comida, fazer menos comida, aquela comida que vai comer, nem que se você tiver... Tudo bem, tem gente que não tem tempo, mas dá para fazer. Legal. E olha, eu vou, aqui a Amanda falou do esporte, e até por conta do horário, nós vamos aqui mudar a história. Sim, tinham 2 vídeos aqui do esporte. Primeiro o resumo completo do Luciano, mas tenho certeza que ele vai dar essa autorização, porque o Luciano está perdendo o posto dele para o herdeiro dele. O filho dele já está cobrindo tudo de esporte no dia a dia. Luciano Luiz, que é nosso apresentador da Hora do Esporte, das 11 ao meio-dia. E aqui não vamos falar porque é chovendo molhado, falar que o Corinthians está bem, que o Corinthians ganhou o Clássico do Santos, até porque o São Paulo perdeu da Ponte Preta, o Palmeiras empatou, o Santos perdeu no Clássico, não tem ninguém na nossa frente, exceto a Chapecoense. Então vamos deixar isso de lado e vamos dar espaço aqui para a rapaziada, até porque a criançada foi acompanhar. Já assistiu o jogo de futebol no cinema, doutor Gustavo? No cinema, confesso que não. Pois já assisti em vários lugares. Então, imagine só assistir a final da Champions League, jogaço entre a Juventus e o Real Madrid, ainda no cinema. Conta mais essa história aí, hein, filho do Luciano? Hoje é sábado, hoje é dia de cinema, tô aqui no cinema, na Play Art aqui do ABC Plaza. Vou curtir um cineminha, mas hoje tem Champions, né? Hoje tem a final da Champions League, Real Madrid e Juventus. Mas eu vou assistir, sabe o quê? Vou assistir cinema não, vou assistir no cinema o jogo. Mas eu não vou trabalhar hoje não, hoje vai ser só diversão. Quem vai trabalhar, ó, tá aí embaixo. Estamos aqui no cinema Play Art e agora vamos ver a escalação da final da Champions do Juventus e Real Madrid. Real Madrid, estamos com o goleiro Keylor Navas, os zagueiros Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo. No meio campo, Casemiro, Modric, Kroos. E os atacantes são Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo. O técnico Zidane. E a escalação do Juventus, Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Daniel Alves, Pjanic, Khedira, Mandzukic e Alexandro. Dybala e Higuaín. Técnico Massimiliano Allegri. E agora vamos entrevistar as pessoas aqui para ver o que elas acham desse jogo. Opa, estamos aqui, agora vamos entrevistar a nossa primeira pessoa. Qual que é o seu nome? Bruno. Você tá torcendo para quem? Real Madrid, claro. Quanto vai ser o jogo? Olha, eu acho que vai ser um jogo bem disputado, mais uns 3-2 Real Madrid. Quem vai fazer os gols? Espero que seja um hat-trick do Cristiano Ronaldo. Beleza. Agora, você tá confiante que o Real Madrid vai ganhar? Olha, confiante eu tô desde o começo, né, cara? Mas vai ser um jogo difícil, mas vamos ganhar. Quanto você acha que vai ser o jogo? 1-1 e a Juventus ganhando nos pênaltis. E você tá confiante que ela vai ganhar? Muito, Dybala vai imitar hoje. Bom, vemos que você tá muito confiante. Só que você acha que o jogo vai ser disputado ou a Juventus vai ser bem? Eu acho que vai, né? Porque são duas equipes grandes e, tipo, você não tem nada, tem que esperar. Não, eu não sei, na verdade. Tem nem que esperar de um jogo tão grande como esse.
O Paulo Vitor e o João Pedro são filhos do Luciano Luiz. Um deles. Só o Paulo Vitor. E o pequeno? O outro estava ali acompanhando. Também. Olha lá, Luciano. O Luciano fazendo escola. Aqui. É assessor. O Luciano fazendo escola. É assessor. Não, mas ele é muito bom. Ele gosta. Como é que ele gosta de ser chamado, produção? Papito 06. Papito 06. Ele já tem até canal no YouTube. Se prepara, Luciano. Arrebentaram. Ele é o seu sucessor. Eles fizeram antes o que o Cristiano Ronaldo fez no jogo. E então foi Juve 1, Real Madrid, como diria Roberto Avalone, 1, 2, 3, 4, fora o baile de Cristiano Ronaldo. Agora, falar em esporte, você viu o que aconteceu com o UFC e o Bolsonaro? Eu vi dentro do ringue. Fora do ringue também teve. Aliás, não é ringue, é octógono, né? Octógono. Estava Jair Bolsonaro acompanhando a luta do UFC no Rio de Janeiro, que teve agora nesse sábado. E vários globais chegaram até o local, né? E o Bruno Galhaço e a esposa se recusaram a sentar ao lado do deputado e fizeram questão de colocar nas redes sociais que eles preferiam ir para casa, assistir em casa, do que assistir ao lado de Jair Bolsonaro. Isso não é um tipo de intolerância, Leandro? Complicado isso, né? Querer simplesmente não sentar ao lado é difícil, né? Até porque o Eduardo Bolsonaro, filho, deputado federal, esteve conosco na sexta-feira, arrebentou de audiência aqui no Grande ABC Notícias, e acho que a democracia prevê isso. Você não precisa concordar com todo mundo, mas se você discorda, mas sentar ao lado da pessoa não muda nada, ninguém tem lepra nem nada. Aliás, repúdio aí essa iniciativa. E dentro do octógono, alegria e tristeza, né? Alegria por conta de Vitor Belfort, que ganhou, e tristeza por conta do Zé Aldo, que perdeu essa história toda, né? Infelizmente, ponto positivo e o negativo, e o relógio é implacável, Amanda. Pois é verdade, eu agradeço a presença. Marcela Costa, primeira secretária do PEN, muito obrigada pela entrevista, espero que você venha mais vezes. Hoje é a primeira vez aqui, né, estreando na TV Grande ABC. Isso mesmo. É diferente do meu marido, né? Porque o Gilberto, já dizem por aí, milionésima vez, não chegou a tanto não, né? Bom, eu agradeço a oportunidade. Claro que assim, a gente tem bastante coisa para falar. O tema meio ambiente, ele é imenso, muito rico, muito amplo. Bom, mas enfim, só para fechar aqui a minha fala, alguns jornais da região, eles fizeram uma análise das cidades do Grande ABC. Pode mostrar, não tem problema, né? Pode mostrar o encarte. E em todas as matérias citam todas as cidades, menos São Caetano do Sul. E eu perguntei, por que será que a São Caetano do Sul não consta nas matérias dos jornais? Exatamente porque São Caetano não tem referência em meio ambiente, né? Aliás, o único conhecimento que eu tive de uma ação da prefeitura via DAI no Dia do Meio Ambiente foi isso aqui, ó. Um anúncio no Diário do Grande ABC de ontem. O Jornal do Diário do Grande ABC agradece. Imagina o quanto que deve ter custado esse encarte, né, do DAI via prefeitura. Então, é lamentável, é um momento de reflexão. Eu gostaria muito de apelar, de fazer um apelo aqui para os nossos governantes, que eles não esperem a última árvore cair, que não esperem o último rio a ser poluído, que nós precisamos do meio ambiente, é questão de sobrevivência. Vamos deixar um futuro melhor para as novas gerações. Tenham essa conscientização. Então eu deixo aqui meu apelo nesta data tão especial. Agradeço, Gustavo, Roberta, Leandro, Amanda, muito obrigada pela oportunidade de participar do programa. Roberta Pereira, ambientalista, muito obrigada pela participação. Suas considerações finais. Eu quero agradecer o convite de vocês, o Leandro, a Amanda, agradecer minha parceira, Marcela, doutor que conheci, gostei muito de conhecê-lo, e falar que eu fico triste também, porque a nossa cidade ela não tem uma sensibilidade ambiental, como eu falo, né? Das 7 cidades do ABC, nós somos a única que não tem secretaria, né? E nós somos a cidade com maior IDH do país. Então, é difícil, né? Então, é uma cidade que é muito rica, mas não liga muito para as práticas ambientais. Essa é a verdade. Gustavo, da mesma forma, o Gustavo vai voltar para falar mais do MoMA, que é o Movimento de Meio Ambiente, ele que é sócio fundador. Obrigado pela contribuição, por essa discussão importante, além do mais, nesse dia 5 de junho. Obrigado, boa noite. Obrigado, posso? Obrigado, vou agradecer vocês pela iniciativa. Leandro, muito obrigado.
Amanda, muito obrigado. A diretoria da TV também, muito obrigado pelo convite. Roberta, Marcela, minhas companheiras aqui que muito me ensinaram. Imagina. Eu acho que eu saio daqui com uma certa tranquilidade, felicidade pela celebração do dia e pela sementinha que nós plantamos aqui. Acho que isso também, no mínimo, traz aí uma perspectiva de mudanças. Uma reflexão. Tomara que a gente tenha a secretaria aqui resgatada, mesmo que seja, como eu falei, uma secretaria enxuta, não estou aqui palpitando, mas às vezes é o que falta, mas uma secretaria que possa conversar transversalmente com as outras secretarias e utilizar das outras estruturas para que ela possa viabilizar a melhoria do meio ambiente que a gente tanto procura. Só mais uma parte, Leandro, eu sei que o tempo está contando aí também. Eu queria, parabenizando a iniciativa do programa de trazer esse tema, também dizer que a iniciativa que o PEN teve de estabelecer um calendário foi sensacional, independente até de que não houvesse um calendário oficial para isso, né? A gente tem um calendário no Estado, que é a Semana do Meio Ambiente. Então, o Estado de São Paulo, felizmente, tem essa agenda, que é do dia 1º até o dia 7. Né? Obviamente, nós temos no dia 3, uma data celebrada, hoje, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e no dia 7 nós temos o Dia dos Catadores. Se eu tiver errado aqui na data, por favor, vocês me desculpem, mas eu celebrarei no dia 7 na data 7. Vamos voltar a discutir esse assunto. Será isso. Muito obrigado a todos. Obrigado a você que nos acompanha também. Curta, comente, compartilhe. TV Grande ABC, o seu canal regional. Boa noite. Boa noite.